Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Aê, que alegria! Que alegria, mais um episódio aqui. E hoje temos um tema muito legal que ainda não abordamos aqui no Tribe Zen, que é alta magia. Estávamos esperando ansiosamente por esse tema e por esse participante que está aqui, né, nosso entrevistado do dia, Lucas Rubim. Seja muito bem-vindo! Muito prazer estar aqui com vocês, é uma alegria estar aqui junto. A gente está muito feliz. Nossa, muito bom. A gente acompanha seu conteúdo. É muito legal a gente poder conectar e trazer esse assunto que muita gente pede pra gente. Não nos aprofundamos ainda, mas tem muitos temas que conectam com isso. Mas hoje é o momento aqui de vocês... De aprofundar. Aprenderem mais um pouco com a gente, né? Nossa, isso vai ser muito bacana. E aí, Sol, o que temos hoje? Temos um brinde, né? Vamos fazer um brinde aqui. Vamos começar com um brinde. Saúde. Muito bom. Cacauzinho da Sativa. Sativa Superalimentos, nosso parceiro aí. Recomendo você conhecer essa medicina, muito gostosa. A gente usa aqui no nosso dia a dia, não somente em cerimônias, mas é um ótimo substituto do café, se você quer cortar um pouquinho, né, da cafeína, daquela ansiedade que a cafeína dá. Então, o cacau é um ótimo substituto. E se você quiser conhecer mais os produtos da Sativa, é Sativa, S-A-T-T-V-A, superalimentos.com.br. Muito legal. E tem também Natureza Divina, que a gente sempre recomenda aqui, nosso super parceiro, né? Uma loja aí já lendária. Super parceiro de plantas de superpoderes. É verdade. A galera que tá escutando esse episódio se interessa, tem lá todos os materiais necessários. Alquimias, tem muita coisa legal, aromaterapia, plantas medicinais... Tem tudo que você imaginar e o site deles é naturezadivina.com.br. Legal. E aí, se você quiser saber mais sobre os nossos movimentos também, tem na tela aí o nosso QR Code para você chegar direto lá. links.tribezen ou no nosso site ou no Instagram. E aí lá tem agenda de eventos, tem os movimentos que a gente está fazendo. E também, lembre-se, se você está escutando no Spotify, a gente tem um público bem legal no Spotify que não migrou ainda para o YouTube. Então... Vai lá no YouTube, dá uma força. Caprichando lá, vai lá, se inscreve pra gente crescer essa comunidade. E no Spotify tem vídeo também, mas no YouTube é bem mais legal. E faça aquela experiência, assim, de assistir o episódio na sua TV, em casa, assim. A gente tá caprichando aqui no estúdio, então multicâmeras. E é o seguinte, não vai acelerar. Vai na presença. Aqui a gente tá, né, propagando a presença justamente. E eu sei que, né, tem conteúdo, mas esse não é um conteúdo para absorver rápido. É para degustar, porque até escutando em 1x já tem que voltar, muitas vezes, escutar 2 vezes. Imagina só se acelerar. Então, pratica a presença, faz com calma, reserva um tempo para você absorver esse conhecimento, que não é só informação, dados, é frequencial. Então, o que a gente tá passando aqui é muito legal. Se acelerar, muda a frequência. Muito bem. Então, olha, vamos falar hoje desse tema aqui. E a gente estava conversando até um pouco antes que temos um público que a gente fala abertamente de assuntos assim bem profundos, sutis, né? A gente fala das plantas de poder, de várias terapias, várias técnicas, mas muita gente ainda tem aquele mistério sobre magia, alta magia, magia cerimonial. Poxa, isso é uma oportunidade muito legal de você estar aqui com a gente para entender mais. A gente também assim... Não temos um conhecimento aprofundado. Então, gratidão pela sua presença. Perfeito, é um prazer estar aqui. A magia cerimonial, ela tem bases filosóficas profundas e milenares, né? Ela surge de uma união, principalmente do hermetismo e da cabala. Então, muitos praticantes da magia, principalmente na Europa, beberam das fontes herméticas, que é a união do conhecimento grego, helenístico, com o conhecimento egípcio, né? E beberam também das fontes da cabala, que é a tradição mística do judaísmo. Porque essas duas filosofias, ou teosofias, como prefiram chamar, elas partem de um mesmo princípio, que o divino, além dele ser transcendental, além dele estar
enfim, para além desse plano material, ele também é imanente, ele está dentro da materialidade. Então o divino cria a realidade, ele é transcendente, ele é infinito, né? Na Kabbalah a gente entende o divino como Ein Sof Or, ou seja, luz sem limites, né? Essa luz sem limites vai condensando a sua energia para criar a realidade. Dentro da visão hermética é muito parecido, né? O divino é uma fonte, é uma consciência e vai condensando a sua energia nas esferas celestes, então primeiro nas estrelas, depois nos planetas, até chegar aqui no plano material. E aí tem uma correlação muito interessante dessas filosofias que fazem a gente entender o que é o divino. Boa. Magia, alta magia ou magia cerimonial, é a mesma coisa, é um caminho de desenvolvimento espiritual. Focado nessas bases teóricas e nessas bases que tem um fundamento milenar, né? Então, por isso que a alta magia é um caminho tão consistente. Ela vai te trazer todos os ensinamentos espirituais necessários para tu te conectar com a tua essência, com a tua verdadeira vontade, com o teu propósito, através de tradições que têm mais de 2000 anos de existência. E por isso que todas as práticas e os ensinamentos, eles são tão sólidos. Não tem como se perder no caminho da alta magia, se tu estudar do jeito correto, né? Nossa, maravilhoso. A gente estava até, né, fazendo algumas pesquisas assim sobre esse tema, que é muito abrangente e é muito legal porque essas questões das leis herméticas, né? Muita gente que entra no autoconhecimento começa a se deparar com essa questão das leis herméticas e vê que existe uma profundidade, existe um entendimento ali que não é da mente, né? Não é pra gente entender com a mente, é pra gente realmente sentir, despertar essas leis na nossa alma, na nossa vida e ver o quanto que isso está conectado com a magia, né? E aí, quando fala magia, parece que existe uma desconexão, né? No hermetismo, parece que tem ainda um preconceito ainda com a palavra magia, né? Parece. Sim. Isso é porque as pessoas têm medo de acessar esses ritos que são tão poderosos e tão profundos, né? Muita gente acaba preferindo ficar só na teoria. Então vai acessar ali o hermetismo através do Kybalion, que é um livro que muitos hermetistas dizem que não é hermético. A gente pode falar mais sobre isso. Mas acaba ficando ali só na teoria, só no sentir e nessa parte sutil e subjetiva, intangível. E a magia une o tangível com o intangível. Perfeito. E olha que legal, porque é uma palavra extremamente abrangente, né? Vamos falar magia, alta magia. Já que você está falando de diversas culturas e conhecimentos que são somados, né? São considerados para tais práticas. Então, até é legal que você traga pra gente quais são essas culturas que são mais tradicionais, que utilizaram desse conhecimento em toda a história da humanidade. Perfeito. A magia cerimonial, como eu disse, ela vem dessa união da Kabbalah com o hermetismo por magistas europeus, principalmente. Né? Então é um conhecimento que ele é super acessível pra gente que é ocidental, porque tem as suas bases teóricas como a formação e construção do pensamento ocidental. Se tu vai pegar, por exemplo, Aristóteles, todos os filósofos gregos, eles eram hermetistas. Eles construíram o pensamento hermético, ajudaram a construir, né? Então, toda a base do pensamento filosófico ocidental é muito hermético. Toda a base do pensamento religioso é muito judaico também, né? Então, tem essa parte da Kabbalah. Então, quando a gente vai estudar a alta magia, tem uma acessibilidade maior de entendimento do que, por exemplo, se tu vai estudar os conhecimentos orientais do taoísmo, do hinduísmo, enfim, tu vai te deparar com construções de pensamento completamente diferentes daquelas que tu aprendeu e foi educado desde pequeno. Então tu vai ter que destruir tudo que tu aprendeu para reconstruir, porque senão não funciona. O próprio conceito de karma, ele é muito mal interpretado porque a gente vê o karma como pecado. Isso é cristão.
não é nem judaico, né? Agora, se tu quer entender de fato o karma, tu precisa sair desse pensamento ocidental, mergulhar no pensamento oriental, entender as bases dessa cultura e desse pensamento para conseguir de fato entender esse conceito que é tão complexo. Então, pra gente que é ocidental, mergulhar nas culturas do Oriente é mais difícil, é mais demorado do que se a gente mergulhar nos conhecimentos que surgem e que moldam o pensamento ocidental, que são o hermetismo e a cabala, por exemplo. Perfeito. Então, enfim, se a gente vai falar de culturas, da onde isso surge principalmente na Europa, como prática, tá? Como união desses conhecimentos ancestrais egípcios, gregos e judaicos. Né? Que interessante. Então, essas 3 culturas. E dá pra ver, assim, que quando você traz todo esse histórico... A gente já teve a oportunidade de participar com você em outros, né, ritos, assim, cerimônias. E é muito interessante, porque você traz um conhecimento tão profundo de uma forma simples, clara, assim. E aí dá uma impressão, assim, se eu fechar os olhos, eu tô falando com uma pessoa de 200 anos, né? Mas deve ser mais, deve ser mais. E eu queria saber, assim, eu tenho um pouco de curiosidade também de saber como que você chegou nesses conhecimentos. Eu sei que também você é judeu, né? Morou em Israel, assim. Como que você chegou nisso daí? Perfeito. Eu sempre tive um interesse profundo em algo que eu não sabia explicar o que era, né? Quando eu era criança, adolescente e tudo mais. Inclusive na adolescência gostava muito de estudar sobre as medicinas, enteógenos, enfim, como acessar essas outras esferas de consciência. E isso foi me levando para o despertar espiritual. Né? E aí, do nada, enfim, eu comecei a ver espírito, enfim, foi uma loucura. E aí eu comecei a estudar. O que eu tô vendo? O que tem por trás disso? Quais são as leis que regem esse mundo espiritual que eu tô acessando? O que tá acontecendo aqui? Então eu fui buscar em vários lugares, em várias tradições, no espiritismo, na Umbanda, enfim, na Cabala, né? Eu tenho descendência judaica, eu cresci dentro de uma escola judaica, então eu estudei Cabala desde criança. Nossa. Né? Praticamente. E aí fui morar em Israel, estudei Cabala lá, mas ainda não era algo tão forte, né? Eu não tinha tido esse despertar ainda. O despertar veio justamente quando eu voltei de Israel. Eu voltei e aí comecei a procurar mais coisas espirituais e aí foi isso, eu comecei a estudar e sempre que eu via Hermes Trismegisto, Tote, alquimia e magia, eu ficava fascinado. E eu não entendia por quê. E aí eu fiquei tipo, não, eu preciso entender e buscar esse conhecimento porque é o que me fascina. Né? Inclusive, falo muito isso no meu Instagram, que não existe um caminho espiritual perfeito. Existe o caminho que é perfeito para ti. Ponto. E como que a gente entende qual que é o caminho? Através do fascínio. Quando a gente olha para aquilo e fala, eu não consigo parar de estudar esse troço, eu não consigo parar de me aprofundar nisso. Né? É isso que gera essa vontade de querer aprender mais. E comigo foi isso com a magia. E aí eu comecei a estudar por conta própria, livros e, enfim, vídeos no YouTube, e aí comecei a estudar com amigos, com conhecidos, e aí comecei a fazer a minha própria prática, né? Então, como eu já tinha essa bagagem da Cabala, e tem muita coisa de Cabala dentro da magia cerimonial, eu acredito que foi até um pouquinho mais fácil, assim, o caminho. Porque dentro dos rituais, a gente usa muitos nomes divinos em hebraico. Então, de eu ter tido esse acesso ao hebraico, eu não falo fluente, Sim. mas, enfim, fui alfabetizado na escola, em Israel aprendi um pouco, eu só não tenho vocabulário suficiente para conversar. Mas algumas coisas de palavras e de pronúncia e tudo mais, eu já trago isso da minha bagagem, né? E aí, quando eu comecei a ler essas coisas, eu comecei a me deparar com tudo que eu já tinha visto, né? Na infância, na adolescência, e foi só ligando os pontos, assim. E vi dentro das práticas e das teorias algo muito mais sólido do que o que eu vinha aprendendo e praticando em outras escolas e tradições. Né? Eu sou mestre de Reiki, por exemplo.
tem coisas que o reiki é perfeito, né? O reiki é energia inteligente, tu abre os canais, aplica, a energia faz a mágica acontecer sozinha. Ou seja, reiki não é magia, né? Porque magia é a arte, a ciência e a arte de gerar mudanças em conformidade com a vontade. Isso é uma frase do Crowley, enfim, um cara que a gente pode conversar depois, que é super polêmico. Mas essa frase define muito bem o que é magia. Tu precisa da tua vontade, exercer a tua vontade para fazer magia de fato. Né? Então, quando você está fazendo reiki, a tua vontade é se entregar para que a energia faça o que ela quiser. Porque a vontade de verdade é da energia reiki. Né? Então, a magia, ela traz uma responsabilidade muito maior. Sim, é como se fosse até uma manipulação de energia mesmo. É literalmente isso. É literalmente isso. E aí tu precisa aprender o que são energias, como funciona o plano espiritual, quais são as formas de manipular essa energia, como canalizar uma energia de cura, como que ela é diferente de uma energia de, sei lá, prosperidade, que é diferente de uma energia de limpeza, de proteção, enfim. São formas diferentes de energia. E isso tudo a gente começa a estudar a partir dos 4 elementos. Dentro do caminho mágico, a gente sempre vai iniciar no domínio elemental. Que demais. Olha que interessante, porque o que eu percebo também, dentro disso que a gente já conversou um pouquinho, já veio uma chave aqui. E a chave que tem um primeiro processo, vamos colocar assim, do desaprender. Porque a gente vem condicionado, todas as crenças instaladas, limitantes, né? Nosso sistema aqui tá bem limitado, bloqueado. Então esse primeiro processo do desaprender e enxergar a vida de uma outra forma, ilimitada, aí sim já abre as portas para qualquer estudo, né? Qualquer um, independente de estar falando de magia ou não, de uma prática qualquer, para abrir esse espaço. Opa, agora eu sei que eu tenho essa infinita capacidade. E aí em seguida, o conhecimento realmente do cosmos, das energias, de como funciona. Isso é fascinante, meu. Porque, olha só, você concorda que muitas vezes tem tanta informação que fica complexo. Por onde começar? Onde eu busco? O cara já vai buscar direto na magia ela suprema lá, né? Fala assim, poxa, mas e o entendimento do básico, das, né? Dos elementos, por exemplo, né? Igual você trouxe. Porque tem que ter uma sistematização do básico. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que denso é ruim e sutil é bom? Não, eu acredito que não. São características, né? Eu acho que também. São polaridades. Perfeito. A maioria das pessoas que a gente for fazer essa pergunta, ela vai falar sim, energia densa é ruim, energia sutil é boa. Não. Energia densa é matéria. Essa xícara aqui é densa. O cacau é denso. Porque ele é material, ele é viscoso, a gente pode tocar, sente, beleza. É uma energia condensada. Perfeito. Energia sutil é uma energia que não se condensa, não se materializa. Então, aí é uma das primeiras coisas que a gente precisa sistematizar no conhecimento em relação à energia. A segunda coisa é positivo e negativo. Energia positiva é energia boa e energia negativa é energia ruim? Não deveria. Vamos lá. Se a gente vai falar de 4 elementos, fogo e ar são positivos, de polaridade ativa, por isso positivo. São energias que se movimentam. O fogo dança com o ar, né? Então, são forças positivas. Água e terra são forças negativas. O próprio cacau, de novo. Estamos bebendo cacau. Isso aqui é denso e negativo. Por que te conecta com o divino? Por que abre um portal dentro de ti para tu te conectar com a tua verdade, com a tua essência, dentro de um rito de consagração do cacau? Se é denso e negativo. Perfeito. Porque tem força dos elementos também, né? Porque não interessa se é denso ou se é sutil, a coisa pode ser benéfica ou prejudicial. Não interessa se a energia é positiva ou negativa, ela pode ser benéfica ou prejudicial. Então, quando a gente começa a sistematizar de uma forma que faz sentido, a gente consegue entender muito mais, com uma profundidade muito maior, tudo que a gente está fazendo e com todas as energias que a gente está lidando. Porque não é raso, né? E não falta conhecimento. Isso é uma das coisas que eu ensino no meu método, né, de magia, que é o domínio teórico, ele é fundamental.
Para aprender magia, né, eu ensino através do meu método, que são 3 pilares nesse método. O primeiro é o domínio teórico. Não tem como fazer magia sem entender o que tu tá fazendo, por que tu tá fazendo, qual é a teoria por trás. Depois o domínio simbólico. Magia é símbolo. A gente tá lidando com símbolo o tempo inteiro. A gente vai movimentar a energia a partir de um símbolo. Porque ele conecta com algo maior. Né? O símbolo traduz. A gente está conversando com palavras, a gente está usando símbolo. Símbolos, o tempo inteiro. O tempo todo. E na magia a gente está usando o símbolo o tempo inteiro também. Então tu tem que entender quais são os símbolos que vão movimentar a energia divina. Para depois ter o domínio prático. Para de fato conseguir movimentar essa energia toda. Na minha visão, não tem como querer abrir portal e fazer não sei o que, e curar, e mandar energia, e manifestar a própria realidade, sem entender os princípios básicos do funcionamento do mundo espiritual. Concordo. E aí foi a grande falha que eu vi nas outras tradições. Para mim, elas não... para minha prática, que fique muito bem claro, tá? Para muita gente funciona, é perfeita, é inteira. Para mim faltava algo. E na magia eu encontrei esse algo. Que é essa sistematização, esse entendimento e essa movimentação de energia de acordo com a própria vontade, de acordo com a tua autorresponsabilidade. Maravilhoso. E é muito legal, porque você trouxe uma profundidade aqui que eu tinha uma crença de que quando era denso era negativo. Veio na hora, assim, a crença na minha cara, assim, é verdade. Às vezes usa isso até como adjetivo negativo, né? Nossa, que energia densa. E você trazendo isso me veio muito, por exemplo, tem práticas que é muito vista em algumas religiões, por exemplo, orar, rezar, né? Só que isso é diferente da magia, né? Porque o orar e o rezar tem uma vontade, mas ele não tem os elementos, não tem, às vezes, o ambiente ali. E aí, o que é necessário para ser um ritual de magia, por exemplo? Basicamente vontade. A diferença entre uma oração devocional e uma oração mágica é que a oração devocional tu ajoelha e pede. A oração mágica tu tá realmente movimentando aquela força. Intenção, né? Exato. Tu tá direcionando algo com aquela oração. Uau! Tu não tá numa posição passiva e sim numa posição ativa. E é por isso que a magia é tão perseguida. Sim. Porque ela cria pessoas que pensam por si próprios, que agem por si próprios e que vão construir todo o seu entendimento e a sua visão de mundo a partir da sua própria experiência. E aí quando a gente vai ver as religiões e as tradições filosóficas dominantes querem o quê? Colocar. Que a gente siga um rebanho. Isso. E não tenha esse... Não tem a vontade. entendimento da própria vontade, exato. É verdade. E muita gente nem sabe o que é. Mas se estamos aqui numa experiência encarnados e a própria palavra é uma magia, o próprio pensamento é uma magia que, nossa, né, que altera todas as frequências, qual a diferença de manipular de uma forma sutil, né, de atuar, vamos colocar assim, né, dessa expressão com o sutil? Porque você já está fazendo isso de alguma forma, você já tem uma responsabilidade, né, pelos próprios atos. Então, nesse sentido, eu não vejo que a magia seja tão diferente. Então, isso é um ótimo ponto pra gente conversar, porque a gente até pode entrar no papo da lei da atração. Boa. Que, na minha visão, o que vendem hoje como lei da atração é uma grande besteira. Vamos lá. 4 elementos. Tudo tá nos 4 elementos. Fogo, emanação. Fogo é o sentir, é o espírito, é a intuição. A intuição é fogo, não é água. Ela é aquele lampejo. Tá? Fogo é a conexão com o espiritual. Ar, pensamento e verbo é mundo da criação. É daí que surge o entendimento de que a lei da atração é tu pensa e acontece, tu fala e tu manifesta. Porque o elemento ar é o elemento da criação. Só que de criar até materializar tem um longo caminho entre a água, que é a gestação, e a terra, que de fato materializa. Então, para tu de fato criar a realidade a partir dos teus pensamentos e das suas palavras, tu precisa percorrer esse caminho todo. Só falar não vai criar a tua realidade. Só pensar não vai criar a tua realidade.
Tu precisa aprender formas de colocar essa energia que é platônica, que é ideal, que é mental, na materialidade. Que eu acho que é onde muita gente que tá na espiritualidade para Exato. aqui, né? Fica no etéreo, fica no ar, né? Essa coisa intangível, sutil. Porque a maioria das tradições ensinam somente a sutilizar e não a condensar a energia. No caminho da alta magia, a gente aprende a fortalecer o nosso campo através da condensação de energia divina. Perfeito. E aí tem uma pegadinha, eu imagino, né? Porque existe esse espaço-tempo que nessa dimensão, ela não é instantânea. Lógico. Né? E aí vem uma confusão, uma complexidade. Não funcionou, não acredito, não sei, mas não é pá, né? Exato. Depende da prática e depende de como tu vai fazer. Existem vários jeitos de tu manifestar uma realidade ou qualquer coisa que tu queira. Mas sempre leva tempo. Isso é perfeito. Pensa até na própria natureza. Só fazendo um parêntese antes de eu entrar nessa loucura da natureza. O Newton, um grande pai da ciência moderna, tem gente que argumenta que ele foi o último dos místicos, tem gente que argumenta que ele foi o primeiro dos científicos. Eu acho que ele foi o último dos grandes místicos e ele estudou muito a física, a materialidade, por esse entendimento hermético de que o que está em cima está embaixo. Então, as leis da natureza material, elas correspondem às leis da natureza imaterial. Por isso que ele se debruçou tanto nas leis da natureza material. Não foi tanto assim, o que a gente pega dele para estudar na escola é uma vírgula do trabalho dele. Ele tem, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas é uma quantidade absurda de livros sobre alquimia. Uau. Ele era um grande alquimista. São uns 800 escritos sobre alquimia. Nossa. De verdade. Uau. É muita coisa, né? Então, os grandes magistas europeus, eles se debruçavam também na ciência material por entender que a forma que as coisas acontecem na materialidade correspondem às leis universais, espirituais, né? E aí eu volto porque eu ia falar da natureza. Se a gente vai pegar uma planta, como que ela nasce naturalmente? O pólen voa, né? Primeiro ela brota ali o pólen, esse negócio de brotar é fogo, né? Emana. Vem o ar e leva, e aí esse pólen vai ser gestado pela água ali na outra flor, até que se materializa, que vira fruto. E aí esse fruto cai, vai pra terra e acontece tudo de novo. Esse ato de cair já é o ar de novo, caindo. Aí vai gestar a sementinha até que ela brota, germina, cresce e o ciclo vai se repetindo. Isso leva muito tempo. Então não dá pra esperar que se tu vai fazer um ritual hoje, amanhã o negócio aconteça. Dependendo do que tu tá fazendo. Sim. Dependendo do quê? Porque tem coisas que são realmente simples. Por exemplo, uma vaga de estacionamento. Consegue manifestar uma vaga de estacionamento tranquilamente, porque é um negócio que é meio aleatório, é simples, acontece. Agora, manifestar o carro para estacionar nessa vaga, aí de fato leva tempo. Né? Leva tempo, leva ação não somente energética e espiritual, como também ação na matéria. Que isso é uma coisa que as pessoas esquecem também, entram na magia achando que é, né, milagre. Milagre, exato. Entram por motivos gananciosos muitas vezes. Sim. E esse não é o objetivo. O objetivo é se desenvolver espiritualmente. É te conectar com as tuas verdadeiras vontades e a partir disso usar desses poderes divinos a teu favor para realizar esse teu propósito. É para isso que serve a magia. Para te conectar e crescer espiritualmente. Até o acesso à própria abundância eu sinto que é um meio para você poder colaborar mais, né? Poder ali evoluir espiritualmente também. Tá aí uma pergunta. O quanto dessa prática é para a nossa vontade e o quanto ela é utilizada em benefício de todos os seres ou de uma missão, propósito? Então, a própria vontade dentro da magia, a gente sempre vai escrever ela com V maiúsculo, porque é a nossa vontade espiritual. Então, a nossa vontade é também a vontade de trazer benefício para todos os seres. Então, quando a gente entra nesse caminho com essa visão, não tem como fazer mau uso dos poderes divinos. É impossível. Está no seu lugar, está expressando já a vontade divina.
Exato, e aí tu vai se desenvolvendo, crescendo, fortalecendo o teu campo energético, expandindo também o teu alcance energético, porque isso é muito importante. Tem coisas que a gente simplesmente não consegue fazer sem alcance energético. Vou dar um exemplo bem tosco aqui, tá? A pessoa quer, sei lá, ela não tem R$1 na conta e ela quer viajar pra Índia. Que vai investir uma boa grana ali nessa viagem. Beleza. É da vontade dela, é do propósito dela ir pra lá, porque ela precisa estudar aquilo e, enfim, tem um compromisso espiritual com os conhecimentos do Oriente, ir pra Índia vai ser maravilhoso. É da vontade dela, da vontade divina dela ir pra lá aprender, pra voltar pra cá e disseminar esse conhecimento. Beleza, é da vontade dela. Esse já é o primeiro ponto pra magia funcionar. O segundo ponto é o alcance energético, que é o que a gente estava falando. Se essa pessoa acabou de começar a praticar magia, provavelmente ela não vai conseguir alcançar esse objetivo de uma forma tão rápida. Por quê? Porque demanda muita movimentação de energia, fazer com que toda essa roda gire e consiga dinheiro suficiente para fazer essa viagem, estudar e passar com conforto e com tranquilidade por isso. Sim. Né? Então, demora um tempo de acordo com a realidade que ela tá e a realidade que ela quer chegar. Total. Quanto mais a pessoa pratica, mais ela fortalece a própria aura, mais ela fortalece o próprio campo e mais ela expande o alcance energético dela. Porque quanto mais energia a gente movimenta, mais longe fica o nosso alcance. Perfeito. Né? Então, se essa pessoa deu o estalo nela de eu quero ir pra Índia, tô sem R$1 na conta, e pratica magia há séculos, né? Vamos lá, 5 anos praticando todo dia, os ritos diários e também outras práticas. A pessoa tem um alcance energético gigantesco, talvez ela consiga manifestar isso em 1 mês. Sim. O resultado vem em 1 mês, enquanto o iniciante vai demorar 2, 3 anos pro ritual dela que ela fez ali pra acontecer, realmente aconteça. Perfeito. Me veio muito isso também em relação, por exemplo, ao servir, né? Porque também tem essa lei, né, de quanto mais você doa, mais você recebe. E aí eu vejo que muitas coisas que a gente manifesta, assim, na nossa vida, viagens, trabalhos, vem muito desse lugar, porque a gente faz esse trabalho aqui também no podcast de muita entrega, há 3 anos quase que a gente tá fazendo. Então, é um doar, né? É um se doar ali, tempo, energia, as pessoas que vêm até aqui também é um servir. Então, eu vejo que muito dessa manifestação é por causa desse acúmulo ali de entrega, né? Exato. É o merecimento. Também. Exato. Mas eu também penso num detalhe, não sei se faz sentido, eu vou falar o que eu sinto aqui. Que essa prática, essa experiência, ela começa a criar, na minha cabeça acontece isso, mais estruturação e percepção para que eu consiga ver as coisas acontecendo. Porque tem que imaginar, né? Tem que ter uma percepção do que está sendo movimentado. E aí, quanto mais a gente tem essa noção adiante, expandida dessa estruturação do que está sendo movimentado, eu vejo que a energia vai fluir nessa direção. Se eu não tenho a capacidade de ver os 20 passos na frente, fica mais complexo da coisa acontecer. Perfeito. Isso principalmente para magia mental. Quando tu vai usar simplesmente os poderes imaginativos, né? Eles realmente podem criar realidade e aí sim tu precisa de um poder de visualização absurdo para conseguir fazer, de fato, o negócio acontecer. Mas magia mental é só uma das formas de fazer magia. Uma das infinitas formas. Né? A gente pode fazer com sigilos, que são símbolos mágicos que a gente constrói no papel. A gente pode fazer com talismãs, que geralmente se constroem em metal. Tu pode fazer com simplesmente planta e pedra. E aí faz ali um ritual com elementos materiais. Eu sempre gosto de usar elementos materiais porque eles ajudam nesse processo de materialização. Porque corresponde, né? Sim. Eu costumo, né, ensinar para os meus alunos que quando tu usa dos 4 elementos em um ritual, ele acontece com mais facilidade. Sim. Quando tu tá ali conectado com o teu espírito, fogo, com a mente realmente focada no objetivo do que tu quer, ar, com o teu sentimento conectado e essa sensação boa de isso vai acontecer, essa tranquilidade, água, para gestar isso, usando de elementos materiais, é muito mais fácil.
Fica muito mais rápido. E aí tu não precisa tanto dessa habilidade, que não é toda gente que tem, todas as pessoas que têm, essa habilidade de pensar, de imaginar, de visualizar. Sim. Né? Então tu não precisa saber visualizar para conseguir fazer de fato. E aí isso é muito interessante também, que tem um cara que eu gosto muito, o Damien Echols, que é um magista estadunidense incrível, que está vivo hoje, inclusive. Ele fala que a grande obra é um caminho individual. Grande obra é a realização do propósito com a magia, enfim. É um caminho individual porque não é para todo mundo que as coisas vão ser do mesmo jeito, né? Tu pode ter essa capacidade imaginativa e de visualização gigantesca, e isso é o que te encanta, isso é o que faz tu conseguir gerar os encantamentos também e fazer essa magia acontecer. Tu pode ter a parte mais sensorial, emocional. Magia emocional é muito forte também. Enfim, cada pessoa vai ter a sua facilidade. Essa é a magia, né? De que cada um é de um jeito. Exato. E aí, quanto mais tu sabe, por isso que é importante ter domínio teórico, porque magia tem lógica. Quando tu vai usar um elemento... Vamos lá. Tu quer fazer magia para expandir a tua conexão com os teus guias espirituais. Tu vai usar de elementos sutilizadores, de elementos que te conectem com o elemento ar, que te conectem talvez com a lua, dá pra fazer magia com a lua pra expandir mediunidade e tudo mais, né? Tu vai usar daqueles elementos ali, tem uma lógica por trás. Ou então, tu quer fazer uma magia pra realmente expandir a tua consciência espiritual, ter o teu espírito mais ancorado no corpo. Tu vai usar o sol. Ou o elemento fogo. Então tu precisa de elementos materiais que, nessa lógica, correspondam ao sol ou ao elemento fogo. Por exemplo, fazer algum ritual defumando canela, tomar um banho de alecrim, sei lá. Né? Aí é contigo. Coisas que representam esse... Exato, não só essa representam como correspondem. Essas coisas foram criadas por correspondência. Por correspondência. Então, pedras, né? Sei lá, uma hematita, que é uma pedra, minha pedra preferida. Ela tem muito ferro. Ela é uma pedra de Marte, porque Marte tem essa energia conectada ao ferro. O ferro, o metal ferro, é um metal de Marte. Então, tudo que tiver muito metal é marcial. Ponto. E aí tu pode usar desses elementos para fazer alguma coisa com tal planeta, enfim. Né? Mas aí já entra num estágio muito mais avançado da magia cerimonial, que é a magia planetária, que realmente é o mais alto grau de prática. Eu tive a oportunidade de participar de um ritual com você na vivência da Luana Ferreira, que era magia planetária e, nossa vida, eu lembro que arrepiava tudo aqui, até o couro cabeludo, muito bom. E você falava muito as palavras, né, em hebraico, que é muito poderoso mesmo, eu acho que traz toda uma frequência, né, para aquele portal ali. Exato. Muito bom. É o verbo, né, como tu comentou antes. O verbo tem um poder gigantesco. E eu fiquei curiosa também porque a magia, né, tem essa parte da manipulação da energia ali, mas também tem a questão das artes divinatórias, né? Eu tava pesquisando um pouquinho, aí eu queria que você trouxesse, porque eu sinto que é um jeito até da gente ler ali a vida, né? Perfeito. As grandes escolas de magia ao longo da história da humanidade se debruçavam em 4 coisas. A primeira delas, desenvolvimento espiritual, porque esse é o grande propósito. A segunda delas é movimentação de energia. A terceira delas é magia de manifestação, de fato, materializar coisas. E a quarta delas são as artes divinatórias, né? Então, entra aí principalmente a astrologia dentro da magia cerimonial, como a principal arte divinatória. Depois disso que entrou o tarô. O que é a arte divinatória? Explica pra gente. A arte divinatória é a arte de traduzir símbolos. Perfeito. Tá? É tu pegar ali um Marte em Capricórnio fazendo sei lá, um trígono com... Enfim, né? É tu pegar os símbolos e tudo que tá acontecendo ali e traduzir isso, né? Ou então, a arte divinatória que eu tenho mais domínio, que também ensino, é a cronomancia, né? Que é a arte divinatória da lei do tempo, através do Tzolk'in. Então, por exemplo, é tu saber ler uma terra lunar, por exemplo, né? Entender o que isso quer dizer,
sobre essa pessoa, ou então o que isso quer dizer sobre um momento, sobre a vida, sobre, enfim, o ciclo que está vivendo, né? Então os símbolos eles vão representar várias coisas diferentes. E a arte divinatória é esse estudo sério de conseguir traduzir esse símbolo independente do contexto que ele apareça. Se é para descrever uma pessoa, um dia, uma semana, 13 dias, um ciclo, enfim. A gente tem se conectado recentemente com o tarô, né? A gente passou por uma sessão e realmente é algo, assim, muito interessante da pessoa conseguir ler ali, decifrar aquele momento da sua vida. É muito, muito poderoso. Legal mesmo. Eu queria perguntar para você sobre uma dúvida que eu tenho, né? Porque eu fiz a formação Theta Healing, o básico e o avançado, e tem uma característica interessante que a Vaiana fala, né, que é a criadora do método, né? Ela fala que em algumas expressões desses movimentos energéticos, né, a pessoa que está manifestando isso, fazendo isso, muitas vezes ele pode sofrer os dramas daquela dimensão que ele está trabalhando, né? Daquele plano que ela está trabalhando. Vamos supor que eu vou trabalhar com o plano dos minerais. E ali eu tenho um certo drama, um impacto por atuar com aquilo lá. Por exemplo, quando no reino natural, no reino orgânico, quando um curador, como um xamã, ele pega e tira a doença da pessoa e traz para o corpo dele. Então ele tem esse drama de receber isso e ter que transmutar por ele, né? Então a pergunta é, dentro desse conhecimento da magia, de alguma forma isso impacta a pessoa que está fazendo, o mago ou o magista, não sei como você chama? Sim, e por isso que a gente precisa saber se limpar energeticamente. Isso é importante. A primeira coisa que eu ensino para os meus alunos, a primeira é meditação, mas um dos primeiros ritos é um ritual de banimento, de limpeza forte, né? Porque aí tu consegue separar essa energia que tu tá tratando. Então, por exemplo, vai fazer um ritual pra pessoa pra trazer cura, né? Seguindo nesse exemplo. Tu pode acabar absorvendo, sim. Total. Essa energia. E aí tu precisa saber lidar com isso. Então, os rituais, eles são muito bem desenhados e construídos pra tu seguir passo a passo e não dar nenhum problema. Né? Então, enfim, sim, a gente acaba absorvendo isso, mas a gente sabe transmutar isso. Olha a responsabilidade. Então essa é uma das coisas que já são importantíssimas nessa responsabilidade de atuar com isso, com esse conhecimento. O que mais que temos aí dessas boas práticas e orientações aí, até precauções quando trabalha com magia? Perfeito. Vamos começar pelas precauções, tá? Tem um tema que é bem interessante da gente conversar, que muita gente acredita que magia é algo trevoso, nefasto e diabólico, né? Porque é como, enfim, a mídia pinta. O que não quer dizer que não exista, tá? É lógico que existem tradições mágicas, vamos chamar de tradições da mão esquerda, né? Que tira, que ataca, enfim. Existe isso? Existe. Essas pessoas vão se conectar com as forças caóticas e trevosas que estão aí no universo. Ela vai ter algum desenvolvimento espiritual? Não. Ela vai ter um desenvolvimento material, né? O próprio pentagrama, ele é um símbolo que representa, quando virado de ponta para cima, o divino dominando a matéria. Porque a ponta de cima do pentagrama é a cabeça, é o divino, é o éter. As pernas de baixo vão representar a materialidade. O pentagrama invertido, ele vai falar justamente sobre o contrário, né? Então é a materialidade dominando o espírito. As pessoas que seguem esse caminho e essas tradições que são trevosas, elas vão se comprometer com forças que não querem se desenvolver espiritualmente. Sim. Aí sim, por um objetivo puramente egóico, às vezes até maligno mesmo, né? O bom é que quando a pessoa entra na alta magia,
ela não vai se deparar com essas coisas. E mesmo se ela entrar com as intenções erradas, as próprias práticas e essa aproximação com o divino, através dos nomes divinos e dos arcanjos, vai fazer com que ela volte a se conectar com a sua própria essência e com a sua própria vontade espiritual. É o pentagrama de cabeça para cima, é o divino, né? Perfeito. Então, isso é muito interessante. Dentro da alta magia, dessa prática de conexão espiritual e tudo mais, tem algumas coisas que podem ser feitas para prejudicar outras pessoas. Até dentro desse caminho do alto. Olha só. Por quê? Por uma questão histórica. Não é porque é do mal. Não. É simplesmente por uma questão histórica. Hoje em dia, a gente sabe que se tu prejudicar alguém, seja da forma que for, seja material ou espiritualmente, isso volta para ti. Há 2000 anos atrás, se sabia disso? Se sabia. Mas o perigo era muito maior a ponto das pessoas não ligarem muito para fazer esse tipo de prática que vai trazer prejuízo, né? Como uma questão de sobrevivência e de defesa. E como uma questão cultural mesmo. Há 2000 anos atrás, tu invade o terreno de alguém, a pessoa vai te dar uma facada e sai daqui. Sim. Né? Tu vai pegar o cabritinho da pessoa, ela vai lá e mata os teus 50 cabritos. Isso há 2000 anos atrás. Sim. A pessoa vai te fazer magia, tu vai fazer de volta. Isso há 2000 anos atrás. Hoje em dia, não. Tu vai fazer as tuas práticas, é o que eu ensino para os meus alunos. Façam as suas práticas de proteção. Estejam com elas em dia. É muito raro ter um ataque energético mágico, tá? Em 5 anos que eu trabalho atendendo pessoas com magia, eu conto nos dedos, às vezes, que realmente teve algum feitiço feito para alguém. Olha. Porque é muito raro que isso aconteça. Sim. Muito raro. As pessoas não sabem fazer magia. Nem pro bem, nem pro mal. As pessoas não sabem. Então é muito raro disso acontecer. Então, hoje em dia, a grande questão é: existem essas práticas, esses ensinamentos, mas eles não são recomendados. Por quê? Porque tu vai estar te conectando com forças caóticas, trevosas e tudo mais. Isso vai atrasar o teu desenvolvimento espiritual. Fora que isso ainda vai te gerar essa consequência. Total. Fora a própria questão ética, né? Tipo, pra que eu vou prejudicar alguém? O que eu quero com isso? Pra quê? Não tem motivo. Não Muito bom. tem motivo. Né? Então, não, magia não é algo trevoso. A alta magia é algo divino. Tem sim, dentro de alguns grimórios e livros muito antigos, algumas práticas que servem para prejudicar por uma questão cultural. Sim. E é isso que a gente precisa entender quando a gente vai ler qualquer coisa. Pensar que tenha naquela mais época, de 300 anos, mais de 100 anos, nem isso. Se a gente vai ler coisa de 30 anos atrás, a gente já vai se deparar com absurdos. Era outro tempo. Absurdos raciais, em relação a gênero, sexualidade, enfim. A gente se depara com absurdos de coisas escritas há 30 anos atrás. Verdade. Sim. Com coisas mágicas, é lógico, a gente também vai se deparar com coisas absurdas escritas há 2, 3 mil anos atrás. Sim, eu fiquei bem interessada nessa questão que você falou da proteção, porque tem todo um tabu, né, que fala que a gente às vezes tem que se proteger, tampar o umbigo, umas coisas assim, e que muitas vezes eu sinto que são coisas que podem ajudar, elementos que você pode carregar com você, mas eu sinto que é muito necessário as pessoas terem essa consciência de que é algo que tem que vir de dentro. E eu acho que você ensina bastante isso também, né? Exato. Magia pra mim é disciplina. E tem rituais que são de rotina, que eu ensino em todos os meus cursos, até no meu curso de oraculistas, que é para ensinar a pessoa a ler mapas, a gente tá se deparando com o campo de outras pessoas. Ou seja, a gente precisa saber se proteger energeticamente e separar a energia nossa da energia do consulente. Então, até no curso que não é de magia, eu ensino ritual de magia de rotina. Perfeito. De fortalecimento energético, porque é o fortalecimento energético que protege. Tu vai criando essa casca mesmo, esse escudo de proteção através da constância e da disciplina. Quanto mais tu movimenta energia, mais energia tu consegue condensar, e é essa condensação de energia que faz com que a gente se proteja.
Porque, vamos lá, a gente tá aqui pertinho, né? Tem o quê? Não tem 1 metro essa mesa. Não. Nosso campo, nossa aura tem uns 3 metros de diâmetro. A gente tá interagindo energética e espiritualmente. A gente tá trocando energia. Claro, a gente tá aqui num podcast que é espiritualizado, que, enfim, todos temos consciência disso e todos temos nossas práticas. Então tá ótimo. Agora, se a gente vai no mercado fazer compra, o corredor estreito ali, tu vai passar por outra pessoa, tu vai interagir energeticamente com o campo dela. Se o teu campo áurico tá fraco, ou seja, a energia tá muito dispersa, enfim, tu pode acabar absorvendo coisas daquela pessoa e ela absorvendo coisas tuas, e essa troca energética nociva, ela acontece. Né? Olha que interessante. E isso acontece no dia a dia, só de sair de casa. Às vezes até dentro de casa, se é um apartamento muito pequeno, tu vai interagir com a energia do apartamento do lado. Nossa. Total. Que treta, né? Né? Então, assim, tu precisa aprender mecanismos de separar a energia. Porque é desse jeito que tu encontra a tua própria vontade. Eu não vejo da forma somos todos um, do jeito que as pessoas geralmente falam. Sim, somos todos um. Se tem um ferrado, tá todo mundo ferrado. Se tem uma pessoa passando fome, tá todo mundo passando fome. Beleza. Então a gente precisa realmente ter essa ética de construir uma responsabilidade social junto da responsabilidade espiritual, porque as coisas estão juntas. Tamo todo mundo no mesmo barco? Tamo. Não é porque a gente tá no mesmo barco que eu preciso sofrer as coisas que o meu vizinho tá sofrendo. Concordo. É Não escolha, preciso né? pegar pra mim isso. Então eu posso aprender a separar a minha energia da energia do outro e contribuir com o todo da forma que eu encontrar, seja doando dinheiro para alguma instituição, seja fazendo algum trabalho voluntário, seja fazendo o que tu quiser fazer, né? Até porque se você tá com a sua energia equilibrada e protegida ali, você consegue fazer muito mais. Exato. Né, do que você tá à mercê da energia alheia. E me veio até de forma visual, você falando dessa condensação da energia em volta de você, criando esse campo de proteção, que é legal, porque é exatamente isso. Se a energia tá muito dissipada, se eu tô muito aqui nos meus pensamentos, no cabeção, na reclamação, no passado, tá dissipado. Como que você vai se proteger? Por isso que entra a coisa, né? E é muito importante também, porque eu vejo que muita gente que tá na espiritualidade, por trabalhar bastante com essa questão de cura, de fazer trabalhos espirituais, de ouvir muita música de elevação, fazer seus rezos, acaba esquecendo dessa parte, às vezes, da proteção energética. Total, porque a pessoa aprendeu só a sutilizar o campo. Ela não aprendeu a condensar a energia, porque ela acha que condensar é ruim. Então, Porque o denso é negativo. E o negativo é ruim. Não. O denso é essencial. sim. Pra tu Imagina aprender como a separar as coisas. uma armadura que te protege. Exato, é a mesma coisa do nosso corpo físico. Sim. Né? Partícula condensada. É um monte de átomo aglutinado junto. E o que é mais sutil, entre aspas, tá, né, invisível. Exato. Exato. Só que a gente... Vamos lá. Se a gente é um indivíduo, né? A gente é tudo feito de poeira das estrelas. Tudo feito de partícula igual. Se essas partículas não estivessem juntas, a gente seria tudo uma mesma coisa só. Em um certo nível, a gente até porque é tudo feito da mesma coisa, mas a gente tem uma individualidade. Tem algo que diferencia uma pessoa da outra. E tem uma razão por isso. E tem uma razão por isso. Tem um propósito por trás disso. E esse propósito é que cada um encontre essa sua essência, e essa sua verdade, e essa sua particularidade, e cresça e se desenvolva a partir do que veio fazer aqui. Né? Que legal. Então, cada coisa é para uma pessoa diferente, né? Magia é para todo mundo? Tem gente que me pergunta isso. Não. Assim como a igreja católica não é para todo mundo, a evangélica não é para todo mundo, sei lá. A Umbanda não é para todo mundo, o espiritismo não é para todo mundo. Sim. Nada é para todo mundo.
Total. Por isso que a gente sempre traz temas diferentes aqui, porque é isso. Cada coisa que a gente acessa, a gente aprende também, né? E hoje, estudando um pouco, assim, né? Vendo o conteúdo, me deu aquela vontade de aprender mais. Falei, nossa, eu sei tão pouco sobre isso. E eu tenho certeza que muita gente que nos ouve tem isso também, que às vezes está nessa busca, mas ainda não conectou. E você trazendo esse conhecimento aqui, eu tenho certeza que é legal, porque vai ligando pontinhos, né? De toda essa teia cósmica que tem tanto conhecimento maravilhoso para ser compartilhado, e cada um tem uma chavezinha ali, né? Perfeito. E eu quero que você, se puder, se for do seu interesse, deixar uma prática simples de proteção energética que os nossos ouvintes possam fazer hoje. Beleza. Deixa eu pensar. Pronto. Gosto muito de trabalhar com vela. Gosto muito da chama da vela. O fogo é o elemento de conexão com o espírito, né? Então uma vela vermelha ou uma vela branca, tu pode fazer isso todo dia para fortalecer o teu campo e condensar mais energia de fogo e de proteção ao redor de ti. Só cuidado para não fazer em excesso, tá? Pode fazer todo dia por uma semana para fortalecer a proteção, mas intencionando que é para proteção, porque excesso de fogo pode dar exaustão. Né? Excesso de calor, enfim, a pessoa pode passar mal. Então, no máximo uma semana, pode até ser uma vela de 7 dias, vermelha, porque vermelho é a cor do elemento fogo, vai acender para o arcanjo Miguel. Pronto. Pede Maravilha. proteção. Ótimo. Tá? Por que o vermelho e não o azul? Né? O Miguel é associado ao raio cósmico azul dentro da fraternidade branca, que é uma tradição espiritual de um pouco mais de 100 anos, que associa o Miguel ao raio cósmico azul, que é o raio da proteção. Dentro da magia cerimonial, ou seja, há mais de 2000 anos, o arcanjo Miguel é associado ao elemento fogo. E, portanto, sua cor é vermelha. Ele também é associado ao sol, portanto, também dá para acender vela dourada. E em alguns níveis também é associado ao planeta Mercúrio, então também pode ser laranja, mas é geralmente vermelho, laranja ou amarelo. Ah, entendi. Tá? Por mais que tenha essa coisa do raio cósmico azul, a cor é diferente do raio, mas isso é um papo que a gente não precisa entrar agora porque é muito profundo. Tá? Que legal. Nossa, eu vou começar a minha já. Boa, vamos fazer. Mas é isso, invocar o arcanjo Miguel, vela vermelha. Maravilha. E fazer sua oração, de conversar com ele, pedir. É isso. Concentra, respira e traz aquela energia do fogo. Pode até visualizar, imaginar essa chama da vela formando um círculo, uma esfera de fogo, de proteção ao redor de ti. Então, traz a energia do fogo através da chama da vela para formar um círculo de fogo ao teu redor. Perfeito. Pronto. Maravilhoso. Oh, boa. E pra galera que já tá assim, nossa, quero saber mais e tal, quero conhecer ele mais. Se tem próximos eventos, movimentos, cursos que você tá movimentando aí? Tem novidades por aí do curso de magia, né? Eu costumava dar ele ao vivo por conta dos rituais e tal, mas agora eu vou fazer no formato gravado e com aulas ao vivo de plantão de dúvidas e tudo mais. Todas as informações dia 13 de março no meu Instagram. E a gente vai soltar alguns presentinhos antes, algumas coisas também, para já ir esquentando. Então, só ficar de olho lá na página que estamos falando sobre magia o tempo inteiro. Que Maravilha, legal. vamos divulgar também aí para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar. A gente já tá com vontade já também, né? Já Sim, faz um tempinho que você tá pesquisando. Agora ficou mais forte a chamada ainda. Perfeito, serão muito bem-vindos. E é muito importante, né, pra gente, realmente, a gente que tá querendo trabalhar com espiritualidade, é importante a gente aprender um pouco mais sobre esse mundo, né? Que é um universo. É um universo que não é maligno e também não é que nem a Disney de brincadeira e de que, enfim. Perfeito. É um universo sério. Seu Instagram tá como pra galera te achar? _ Lucas Rubim. Perfeito. Fica o convite aí, galera. E marca a gente, faz um stories. Espalhe esse conhecimento. Deixa eu falar com a câmera aqui. Agora tem 3 câmeras. Espalhe esse conhecimento, marca a gente. _ Lucas Rubim, _ Tribezen. @Tribezen. @Tribezen.
É Sim. @TribeZen. E aí é legal porque a gente conhece quem tá nos escutando, quem tá compartilhando. Isso é bem legal. E se você fizer seu ritual aí também, marca a gente, que a gente quer ver o pessoal aprendendo a se proteger aí, que eu acho que é bem importante. Perfeito, marca mesmo. Sim. Gratidão. E a gente se vê Gratidão, no próximo Lucas. episódio. Muito Agradeço bom. demais. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.